A nossa conversa de hoje é com os professores Leandro Machado Colli e Felipe Vilela Gomes. O professor Leandro formou-se em medicina na FMRP em 2007 e concluiu seu doutorado em 2012. Atualmente, ele é professor do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica da nossa unidade. O professor Felipe graduou-se em Farmácia e Bioquímica em 2008 na Universidade Federal de Juiz de Fora e concluiu seu doutorado aqui na FMRP em 2015. Atualmente, ele é docente do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Sobre a minha experiência como pós-graduando, durante a minha graduação eu tive a oportunidade de fazer o curso de inverno de farmacologia, que foi o meu primeiro contato com o departamento de farmacologia, com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Aquele curso me despertou muito interesse pelo departamento, né, e eu tive a oportunidade de entrar em contato com todos os professores do departamento e do programa de pós-graduação em farmacologia. E foi naquele curso que eu pude conversar com o professor Francisco Silveira Guimarães, né, que trabalha com psicofarmacologia, que me chamou muita atenção durante o curso, assim como outros tópicos, né, mas a farmacologia se destacou, né, e então a partir daquele curso, né, eu regressei à minha universidade que eu fazia graduação, Universidade Federal de Juiz de Fora, já com o propósito de me preparar para ingressar na pós-graduação. E já imediatamente após eu já ingressei no mestrado em farmacologia, sob a orientação do professor Francisco Guimarães, né, trabalhando em psicofarmacologia, investigando o canabidiol, né, que tem um histórico muito grande aqui na nossa instituição. E então eu investiguei as propriedades ansiolíticas do canabidiol durante o meu mestrado. No doutorado eu já parti mais para um outro ponto, que seriam as propriedades antipsicóticas do canabidiol, né? Então essa foi parte da minha pós-graduação, né, aqui na Faculdade de Medicina. Ingressei no mestrado em 2009 até 2011 e doutorado 2011 a 2015. Sim, durante o doutorado, né, eu tive duas oportunidades de fazer um estágio no exterior. Durante o doutorado eu tive a Bolsa FAPESP e naquele momento a FAPESP estava implementando um programa de estágio em pesquisa no exterior, né, com a Bolsa BEP. E então eu fiz parte do doutorado na Espanha, né, investigando a participação de células da glia nos efeitos do canabidiol em modelos animais de esquizofrenia. Fiquei lá por 6 meses na Universidade Complutense de Madrid e depois retornei, né, para dar continuidade ao doutorado e logo alguns meses depois abriu uma oportunidade pela CAPES, um programa PDC, né, Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior, que eu me inscrevi também. Aí com essa bolsa da CAPES eu fui para a Universidade de Pittsburgh, e onde eu fiquei por 4 meses, aí investigando um pouco mais sobre a neurobiologia da esquizofrenia. E aí teve a oportunidade de fazer o curso de inverno em farmacologia, né, que eu fui selecionado, e aqui em Ribeirão eu vi um outro tipo de pesquisa, né, uma pesquisa básica, empregando animal, investigando o efeito de medicamentos, de drogas, né, que é fazer farmácia, né, então é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, mas até então eu via farmacologia no livro e aqui eu via farmacologia de forma aplicada, né. E me despertou muito interesse, né? E aqui era um departamento com um histórico, uma história muito bonita, né? Muito forte, né? Com o professor Maurício Rocha Silva, a descoberta da bradicinina, né? Todo o ambiente, né? E todo saber disso tudo, né? É muito estimulante, muito interessante para uma pessoa que tem interesse na área de farmacologia, né? Então, todas as oportunidades que eu tive durante o curso de inverno, né, que a gente teve a oportunidade de passar por todos os laboratórios de todos os docentes do programa de pós-graduação, né, e ver toda aquela pesquisa sendo feita, saber um pouco da história, né, do que já tinha sido feito, da importância do Departamento de Farmacologia para a ciência brasileira, né, para a descoberta da bradicinina, depois o professor Sérgio Ferreira, né, a descoberta do fator que potencializava a bradicinina, e daí então levou ao desenvolvimento do captopril, né, que é um antipertensivo dos mais utilizados, né.
Então, todo isso, né, toda essa história, todo o ambiente me atraiu muito, né, e era um lugar que eu podia fazer pesquisa e era diferente de Juiz de Fora, por exemplo, que tinha, é um lugar muito bom, mas que tinha as limitações da época, né, então eu me encontrei aqui, né, e tive a oportunidade posteriormente de ser aceito pelo professor Francisco Guimarães, né, e vim fazer a pós-graduação aqui. Desses alunos, né, do curso de inverno, eram alunos de diferentes lugares do Brasil, né? Nordeste, Norte, região Sul, que foram atraídos, né, para cá durante esse curso, e vários outros, né, colegas de curso vieram também fazer a pós-graduação, né? Então, de 15 alunos que foram selecionados, né, acho que mais da metade acabou retornando para fazer a pós-graduação. Então, eu acho que essas atividades, né, são uma boa propaganda, né, do que a gente consegue fazer aqui e para atrair, né, pessoas, né, interessadas em pesquisas em diferentes lugares do Brasil, né. Então, após o doutorado, né, eu fui já imediatamente para um pós-doc no exterior, né, na Universidade de Pittsburgh. E lá, nesse pós-doc, a ideia era que eu aprofundasse na pesquisa para entender a neurobiologia da esquizofrenia. Então, no doutorado, eu investiguei um fármaco, né, com um potencial tratamento para a esquizofrenia, e depois eu comecei a me interessar mais sobre a neurobiologia da doença. Então, foi no pós-doc, foi isso que eu fui fazer, né, entender um pouco mais sobre a neurobiologia da doença. Então, eu fiquei na Universidade de Pittsburgh entre 2015 e 2018, e em 2017, né, abriu um concurso para o departamento de farmacologia, né, especificamente sobre neuropsicofarmacologia, que era a minha formação, né, tanto mestrado e doutorado eu trabalhei diretamente com neuropsicofarmacologia. Eu estava muito bem nos Estados Unidos, né, tinha até a intenção de continuar, mas eu também não queria deixar passar aquela oportunidade de ter um remorso no futuro, de falar, nem tentei, né. Então, mas a partir do momento que eu fiz a minha inscrição, né, eu me preparei, né, sabia que estaria retornando à minha casa, né, onde eu fiz a minha formação acadêmica, né, de mestrado e doutorado, e um lugar que tem uma estrutura que eu saberia, que eu poderia implementar e dar continuidade à pesquisa do jeito que eu gostaria de fazer. Então, eu me preparei e o concurso aconteceu em dezembro de 2017, né, eu fui aprovado. E em julho de 2018 eu entrei em exercício. A faculdade despertou para mim uma questão de pesquisa muito importante. E então eu até entrei em várias discussões internas se eu continuaria a medicina ou não. Fiz 2 iniciações científicas, tive uma experiência muito interessante na liberdade, na diversidade de pesquisa que a FMRP propõe. E eu acho que a minha pós-graduação foi um pouco diferente do que a maior parte das pessoas fazem, porque eu tinha essa vontade de fazer pesquisa, então eu terminei a medicina, fui fazer clínica médica, mas como a pesquisa seria o meu futuro, eu quis fazer antes da minha especialidade doutorado. Então eu terminei clínica médica e não fui direto para oncologia clínica, eu fui fazer o doutorado. Então eu gastei bastante tempo me preparando para entrar no doutorado durante a clínica médica. Fui fazer o doutorado no departamento de clínica, com tumor hipofisário, na área que eu já tinha definido que eu seguiria depois. Fiz meu doutorado por 2 anos e meio, fiz crédito, bancada. Foi bom que eu saí da época de residência, eu estava 60 horas mais por semana e já pulei para o doutorado, então saí 11 horas da noite feliz do laboratório, sem problemas nenhum. No final do primeiro ano, mais ou menos, eu passei na residência, eu já tinha todos os créditos completados, já tinha toda a parte experimental feita, e aí eu continuei essa formação de pesquisa durante a residência de oncologia clínica, que foi uma questão que foi importante para mim, foi muito proveitoso. Eu acho que minha carreira deslanchou muito por conta disso. Já ter o doutorado, quando eu estava terminando a especialidade, permitiu que eu fosse direto para um pós-doc no final da residência. E eu consegui, eu acho que o grande mérito da minha pós-graduação foi adquirir as habilidades que eu precisava para avançar as pesquisas que eu pensava em fazer na oncologia, já que eu não tinha feito doutorado na oncologia especificamente.
Sim, eu fiz um planejamento bastante meticuloso para isso. Então, por exemplo, eu tive bolsa, não é comum, não, mas eu tive bolsa de doutorado durante o primeiro ano, porque eu estava exatamente só para isso. Então eu tinha todos os créditos planejados, faltava 5 créditos que eu faria durante a residência, boa parte deles com os papers que já tinham sido publicados. De modo que eu, durante a residência era pesado, mas tinha plantão, ficava na enfermaria à tarde estudando, escrevendo, revisando artigos, submetendo. E eu acho que foi muito tranquilo, porque a oncologia, a Fernanda, a Liane e a minha orientadora, a Margarete, souberam entender esse meu momento e tirar o melhor. Então, nós escrevemos projetos pela oncologia junto, interagimos com áreas cirúrgicas, com outras áreas e ganhando durante. Então, acho que o primeiro ano foi muito bom para adquirir as habilidades, fazer a parte formal do doutorado. E o segundo ano, já na residência, foi a forma de desenvolver projetos e estar preparado para os próximos passos na carreira. Eu acho que foi uma experiência típica, mas eu acho que funcionou muito bem para mim. Eu tenho, inclusive, uma aluna mais ou menos nessa situação atual de doutorado, que ela está fazendo, mas ela está fazendo no final. Ela começou no meio da residência para o final, fazendo mais ou menos o mesmo, que eu acho que acabou funcionando muito bem para mim. Eu acabei a residência, na verdade, a questão da pesquisa era tão importante para mim, projetos, que eu peguei os estágios, a gente tem 3 meses de estágio externo, mais férias. Então, na verdade, em outubro eu já estava como pós-doc do NIH, pegando férias e estágios externos. Eu fui para o NIH, fiquei 5 anos e meio lá e regressei em 2019 para assumir a cadeira de docente aqui na oncologia. Foi uma experiência também bastante importante de conhecimento na oncologia, medicina translacional, suscetibilidade. Foi uma experiência e foi bom porque eu estava terminando a residência, pós-graduação já tinha me dado as ferramentas que eu precisava para ali, uma transição bastante importante. Minha escolha pelo NIH foi porque, especificamente na oncologia, a gente ainda hoje olha muito as partes genômicas compartimentadas, ou o somático ou o germinativo, e eu fui para um grupo que tinha muita interação de somático e germinativo, olhar as duas partes juntas. Isso abriu muito, eu tinha muito pouco conhecimento e experiência com o germinativo, era a parte mais forte do grupo realmente, eu acabei desenvolvendo habilidades novas. Me adaptei muito bem, a vida em pesquisa, a ideia, o resto está tudo funcionando, é pesquisa profissional. Quando surgiu a vaga, o desafio de ajudar a oncologia a crescer, o desafio de trazer para o Brasil projetos de outras montas que eu acho que ainda não estavam disponíveis no Brasil no momento, fizeram a minha decisão de voltar. Tenho ainda muita relação com o meu grupo de lá, ainda tenho relações de Special Volunteer com a NIH, e eu acho que tem funcionado muito bem essa relação. Então, eu estava no exterior, voltei, mas era mais ou menos o que estava planejado, residência, pós-graduação, pós-doc. Eu fui, para ser sincera, com a ideia de ficar 1 ano, 2 e voltar. O que sempre me entusiasmou foi fazer a pesquisa de qualidade, né? Independente do lugar onde eu estava, né? Então, nos Estados Unidos eu estava muito bem, né? Eu ficaria por mais tempo lá. Mas eu sabia que no Brasil, se eu quisesse fazer pesquisa de qualidade, eu teria que voltar para o estado de São Paulo, né? Principalmente em Ribeirão Preto, que eu já conhecia toda a estrutura, as pessoas que trabalhavam, né, durante o período de pós-graduação. Tive a oportunidade de colaborar com vários professores, não só na Faculdade de Medicina, quanto em outras unidades, né? Então eu e sempre mantive o contato, mesmo de fora, eu estava sempre em contato com o meu grupo aqui, o grupo que eu fiz a pós-graduação, né, aqui na medicina, né? E apareceu a oportunidade, eu não podia deixar passar também, né? Então eu acabei sendo aprovado, né, e retornei. Sempre cria um debate, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Mas eu me decidi que seria muito bom para mim, para minha família também, né? Que nos Estados Unidos eu estava com a minha esposa, que também é pesquisadora, tinha mais vontade
de voltar para o Brasil, envolve muitas questões pessoais, né? Eu acho que eu fiz uma boa escolha, voltei, estou muito feliz aqui na USP e consegui implementar tudo que eu precisava, né? A pesquisa que eu gostaria de fazer, estou no início de carreira, mas eu tenho conseguido desenvolver, então está sendo bem recompensador assim, essa volta, né? Apesar de todas as dificuldades, né, que a gente enfrenta, mas aqui eu sinto que eu tenho as condições de continuar fazendo a pesquisa que eu gostaria de fazer. Como novo docente, né, você encontra algumas dificuldades, né? A farmacologia, né, ela é localizada no prédio central, né, que é um prédio que tem uma estrutura física não tão adequada, né? O departamento já contava com 15 docentes, então o espaço físico para receber um novo docente ele não era adequado, então foi um pouco desafiador não ter um espaço físico próprio assim quando eu ingressei, né? Mas felizmente eu pude contar com o auxílio do meu ex-orientador, né, o professor Francisco Guimarães, que abriu as portas do laboratório para que eu pudesse me instalar, receber meus alunos, né, até que fosse feita a reforma do meu espaço físico e ter um laboratório definitivo, né? Então esse foi talvez o principal desafio, né? E além a gente consegue ter o apoio da FAPESP, né? Eu conto com o apoio jovem pesquisador da FAPESP, que me subsidiou, né? Me deu muitas boas condições para iniciar minha carreira, compra de equipamentos, né? Material de consumo, entre outros, né? Mas ainda assim, eu não posso fazer comparações com o lugar onde eu estava, né? Com os Estados Unidos. Porque ajuda, contribui muito, é um incentivo para iniciar a carreira muito bom, mas ainda assim não é comparável com o que a gente observa no exterior, né? E a USP, né, assim, ela dá ela apoia os novos docentes, né? Existem editais de apoio a novos docentes, mas com recurso financeiro limitado, né? Então essas condições são um pouco desafiadoras, mas com resiliência, né, a gente consegue vencer e fazer o que a gente pensa em fazer, está disposto a fazer, né? Mas acho que faz parte também, né, todas essas dificuldades. Você vencê-las, ela te traz até uma recompensa, né? Você se sente mais realizado, né, de ver o que você consegue fazer vencendo tudo isso, né? Acho que assim, o choque da volta é muito grande, né? Principalmente eu estava numa realidade, o NIH não é uma universidade, é um instituto de pesquisa, é um instituto profissional de pesquisa para as áreas de alto risco, alto retorno do governo americano. Eu acho que não é só uma questão de dinheiro. O que mais me impactou na volta, e talvez eu acho que é onde eu tento ajudar na minha parte de administração do hospital, da universidade, é a parte de processo. Então eu acho que recursos são difíceis, mas eu tenho conseguido, FAPESP, Ministério, grants do exterior, eles são possíveis. Mas é um custo muito alto do ponto de vista de dedicação, falta um pouco, na minha opinião, um pouco do processo. A USP até tem um pouco de recurso para a chegada de um jovem docente, mas se você comparar as outras universidades de classe mundial como a USP eles têm mais apoio no começo, porque quando você pega um jovem que acabou de chegar, voltar e coloca dinheiro, recurso, suporte, obviamente isso vai retornar milhares de vezes mais disso. Então, as coisas estão andando. A USP tem me dado suporte, tem feito. Mas talvez se o processo, se o fluxo fosse melhor, com o mesmo recurso que tem, eu acho que teria condições de manter. Eu não sei quanto tempo eu aguento no ritmo que exige o momento que a volta exige para a gente criar as estruturas de cada. Então, eu vejo hoje um pouco melhor as pessoas um pouco mais velhas, cansadas, como isso. Eu acho que essa é a parte que é mais difícil. O dinheiro a gente sempre soube que seria menos, mas a gente também sempre mas o processo é uma parte que o mundo hoje é muito rápido, é muito dinâmico. Tem benchmark, tem um monte de pessoas fazendo pesquisa, institutos privados, indústrias, universidades. A gente precisa pensar na nossa ensino, pesquisa, extensão como profissionais, como profissão, como fluxo.
muito bem organizados, ou a gente não tem como competir no cenário nem nacional. Bom, desde que eu ingressei como docente, né, eu me credenciei na pós-graduação, né, em farmacologia, e desde então eu já oriento alunos, né, tanto mestrado e doutorado, né. E é muito gratificante, né, e prazeroso você acompanhar, né, essa nova geração, né, de perto, e ver o progresso que eles fazem, né, desde quando eles te procuram pela primeira vez, né, e a evolução que eles têm ao longo do curso de mestrado e doutorado é muito gratificante, né, acompanhar esse crescimento, e é muito motivador, né, empolga a gente, faz a gente querer mais e atuar nessa área que eu acho que é fundamental, né, a formação de recursos humanos. E eu tento me fazer sempre presente, né? As reuniões de laboratório são discussões muito ricas, né? E eu vejo que eles começam um pouco tímidos, né? Mas com o passar do tempo eles vão se soltando e fazem grandes contribuições para o grupo, né? Acho que sem esses alunos, né? Acho que a evolução, né, desse grupo ela fica muito estática, e com eles, né? Faz com que as coisas fiquem mais dinâmicas, né? Novas ideias sempre surgem, novas possibilidades. Então isso que me motiva muito também nessa área, né? Que a gente tem uma proposta inicial e aquela proposta vai sendo enriquecida com a colaboração desses alunos, né? E na nossa discussão diária, semanal ou diária, né? Sempre tento estar na bancada junto com eles, faço experimento, e é muito bom você poder passar uma coisa que você aprendeu, né? E ver que eles também são capazes de fazer e fazem até melhor do que você, né? Então é uma parte da vida, da nossa vida cotidiana que me deixa muito feliz, né? Ver essa evolução desses alunos, né? E o gosto que eles vão criando pela pesquisa que a gente sempre gostou também, né? Então, muito gratificante. Liderar uma equipe acho que é um desafio, né? Em todas as áreas, não só na área acadêmica, né? E eu acho que é um aprendizado também, né? A gente aprende a ser um líder, né? Então isso está sendo muito importante nesse sentido também, né? Com esses alunos que entraram no início da minha carreira acadêmica, né? Eles também têm me ajudado muito a aprender como liderar a equipe, como se portar e como ser um exemplo, um bom exemplo, né? E como passar um conhecimento de forma adequada para eles, né? Então de certa forma um desafio, né? Mas também um aprendizado. Eu acho que a orientação na pós-graduação sempre foi uma questão que me assustou um pouco. É uma questão difícil. A gente não tem uma preparação. Existem alguns cursos de pós-graduação, mas a gente não tem uma preparação. Não existe um CDDE como agora tem. Nós estamos começando. Eu acabei fazendo alguns cursos de orientação no NIH quando comecei a ver que era realmente a minha carreira, para se preparar. Mas é uma questão difícil porque você tem que... eu acho que seu objetivo é formar a pessoa como pro objetivo de vida. Às vezes ela vai ser pesquisadora, às vezes ela vai trabalhar numa indústria, às vezes ela vai fazer uma outra questão, vai desenvolver sua própria empresa, etc. E eu acho que a adaptação do que eu, Leandro, orientador, penso e que os meus alunos pensam, é uma questão que eu sempre me policio de fazer menos, deixar mais eles à vontade e servir mais como fio guia, ajudá-los a pensarem qual é o próximo passo da vida, o que vai te fazer feliz no futuro. Felicidade vem da inter-relação do que a gente gosta de fazer, do que a gente faz bem e que o mundo precisa. Então, o que o mundo precisa de você no futuro, o que você faz bem, o que você quer fazer no futuro. E a partir disso, projetar o desenvolvimento desse aluno para o futuro, é o que eu procuro fazer. Mas eu tenho um cuidado de não deixar os meus alunos nos meus projetos de pesquisa. Eu considero que eu sou um pesquisador profissional, eles são alunos, eles não posso colocar uma carga de projetos grandes em cima de alunos de pós-graduação. Eles podem até ter projetos paralelos, uma parte pequena, mas eles têm que ter o projeto deles, a pergunta deles. Eu geralmente deixo eles, quem me procura sempre tem uma primeira reunião que é só para explicar o que tem no laboratório, quais são os projetos e andamentos, para eles entenderem as linhas que a gente tem interesse, depois voltar com o que eles gostariam de fazer a partir da ideia deles. E aí a gente senta, negocia, discute, orienta, apresenta para o grupo, volta, amadurece. Então eu acho que isso tem sido bastante
é difícil, não é fácil, mas tem sido bastante gratificante. Eu tenho pessoas desenvolvendo aplicativos para paciente, gente estudando mecanismos de doença, biomarcador, um protocolo clínico. Então, uma gama grande que eu acho que as pessoas estão levando para os seus próximos passos. E tem sido, provavelmente, acho que uma das melhores partes de ser docente. Uma das partes que mais me dava receio de como seria, mas tem sido uma experiência muito gratificante. Não é fácil, mas muito gratificante. Acho que eu tenho um grupo que eu sou fã, eles são muito bons em todos os níveis. Eu acho que uma das grandes vantagens foi que o programa conseguiu me receber e deixar que eu orientasse todos os mestrado e doutorado desde o início. Isso fez uma diferença muito grande. Eu dei sorte de conseguir uma pessoa para pós-doc logo depois que eu cheguei. E também a questão de iniciação científica. Eu sou muito grato aos meus 2 orientadores durante a graduação e eu vou sempre retribuir isso aos alunos de graduação da faculdade, dos diversos cursos. Hoje eu tenho 4,5 alunos de iniciação científica. Eu acho que são as pessoas que chegam mais sem entender o que está acontecendo e que também têm a sacada mais interessante no final do Lab Meeting. Você fala, é verdade. Porque eles estão com uma outra cabeça. Então, acho que essa diversidade, eu tento deixar uma diversidade de pensamentos no laboratório que vai sempre ajudando no desenvolvimento dos projetos. É prazeroso orientar. É prazeroso orientar. Para mim é prazeroso orientar. Não é fácil, mas eu acho que ver as pessoas e até se ver um pouco, tanto e reconhecer também, eu acho que é uma parte de reconhecer o tanto que os meus orientadores durante a vida fizeram por mim, quanto que eles se dedicaram e do que muito que eu sou, né? É porque eu estava nos ombros dos gigantes, parafraseando o que as pessoas dizem. Espero que eu possa ajudar outras pessoas também a ter a carreira que elas quiserem, na universidade, na sociedade, fora do país, como cada um achar que deve ser a vida. Não só como formados na academia, né, mas como cidadãos, né, que possam contribuir com a população de uma forma geral, né, para a nossa comunidade. Né. Acho que é um papel que a gente tem que tentar passar para eles também, né, que não estão sendo formados só para fazer um concurso para professor, pesquisador, ou que vão para outras atividades, né, mas que eles sejam boas pessoas, né, que possam contribuir com a nossa sociedade. Eu acho que essa questão de criar estruturas, na minha entrevista de JP da FAPESP, uma das pessoas que estava me entrevistando, que não é da faculdade, disse que quando foi perguntado que entrevistou e cuidou no final de vida do Zeferino Vaz e perguntou como é que ele tinha montado o Ribeirão e a Unicamp. E ele falou que precisava de 3 coisas: cérebro, cérebro, cérebro. Eu acho que essa é a questão, é criar as estruturas para que os cérebros estejam. Eu acho que o docente tem que estar menos em funções administrativas. Eu acho que as funções precisam ser contratadas por pessoas especialistas para isso. Então, eu acho que a comissão de graduação pode ter, comissão de graduação, CRINT, pesquisa, pós-graduação, pode ter docentes à frente pensando, mas eu acho que nós precisamos começar a ter pessoas para isso, que é seu objetivo fim, pensando, fazendo benchmark, desenhando, para deixar mais a cabeça do docente para suas atividades fins, ensino, pesquisa, extensão, com o resto do corpo da universidade dando suporte, sempre se ajudando nessa parte. Eu vejo que obviamente o diretor tem que ser do corpo docente, mas a gente pode ter outras pessoas em volta, até da sociedade civil, ajudando a pensar benchmark. Eu cito o exemplo do Enaíte, do meu chefe, que era chefe de uma divisão de 88 PIs, divisão com orçamento enorme. Ele tinha um conselho externo, que eram todos externos, ele era obrigado a ir 2 vezes em congressos completamente fora da área da nossa divisão, dos objetivos fins, para exatamente circular, ver coisas diferentes.
E ele era o único PI/docente da todo o corpo operacional. O resto, todas as pessoas eram funcionários de carreiras do NIH focados para isso, para a parte de biobanco, para a parte operacional, para a parte de facility, para a parte... Eu acho que é essas estruturas que a gente precisa criar para facilitar o andamento da universidade. Eu acho que esse é o caminho na minha visão. Eu concordo, né? Acho que a gente precisa trabalhar para desburocratizar a vida do docente, né? A gente acaba se envolvendo em tarefas administrativas, né, que tomam muito tempo, né, e os processos são de fato muito lentos, né, para você aprovar alguns processos ou fazer solicitações de colaborações com o exterior, por exemplo, MTAs, né, você quer trazer algum animal ou entrar em contato com uma empresa e fazer uma colaboração para testar uma nova droga. O processo dentro da universidade, né, ele acaba sendo lento e acaba exigindo do docente que ele se faça presente, que ele sempre pergunte como está o andamento do processo. Eu acho que não tem essa necessidade, né? Ter pessoas, né, específicas, que a Universidade de São Paulo ela tem essas pessoas específicas, mas que trabalham de forma a otimizar tudo isso, né, e diminuir o tempo que o docente se empenhe em essas tarefas administrativas que outras pessoas com capacidade na universidade poderiam fazer, né? E deixar o docente, de fato, para as atividades fins, né? Para melhorar o envolvimento do docente, para que tenha mais tempo na pesquisa, né? E as outras atividades, né? Ensino e extensão, né? Na pós-graduação, especificamente, eu vejo no futuro, assim, o conhecimento, a gente sabe, avança em escala logarítmica. Eu acho que nós vamos ter que passar a focar mais em habilidades, principalmente habilidade de identificar, reter e manter-se atualidade, mas também as outras habilidades de análise, de informática, de leitura crítica, principalmente no contexto de área biomédica, que são as ferramentas que um jovem pesquisador, que um aluno de pós-graduação precisa para a sua carreira futura, sempre focado no objetivo fim, que pode ser criar um novo medicamento, descobrir um conhecimento novo, desenvolver uma técnica de biologia nova, não importa, mas sempre pensando em como chegar a esse objetivo, porque o nosso aluno, cada vez mais eu acredito que a pós-graduação vai começar a gerar alunos que não vão ficar na academia como nós fizemos o nosso caminho. Eles vão para indústrias, vão criar startups e etc. Então eu acho que a FMRP tem uma questão quase que única na USP de ter o básico e clínico no mesmo lugar. Essa integração na pós-graduação talvez seja a melhor. Então, eu tenho procurado tentar nisso. Eu tenho um curso de pós-graduação que é um curso de rotação em oncologia clínica para não médicos, para que a gente ajude a conhecer a parte clínica, saber qual é o galho, qual é a dificuldade do meu paciente com câncer, porque aquela resposta vai ajudar a ter um grant melhor da FAPESP, abrir uma nova empresa na startup, ou o cara depois trabalhar na indústria. Esse é o profissional que eles querem. É uma pessoa que entenda muito bem da parte básica, muito bem da parte clínica, porque são conhecimentos, não tem divisão do que você faz, é conhecimento, seja regime de tratamento, seja biologia molecular, inflamação. A gente precisa passar essa mensagem para o nosso aluno, para ele estar preparado para o mercado para os próximos 10 anos. A questão da pós-graduação passa um pouco do que nós conversamos agora há pouco sobre a universidade. Eu acho que o que eu digo aos meus alunos, o que a pós-graduação me deu foi liberdade de pensamento. É o que eu tento fazer com o meu grupo. A minha função é correr atrás de financiamento, bolsa, dinheiro, o que seja. A função de vocês é bolar a melhor pesquisa que faz sentido e não sair da pesquisa, não só acadêmica, sem ter conseguido aquele grãozinho de areia na praia do conhecimento que é seu, você colocou ali. Eu não tenho nenhum aluno que defendeu, mas eu espero que eu não tenha nenhum na vida que vai embora sem ter descoberto alguma coisa, sem ter sentido essa sensação. Eu acho que é isso que a gente precisa passar para os nossos alunos. Nós temos que ter uma pós-graduação que seja
livre de pensamento, que a pessoa entenda a função que é se tornar um pesquisador em todas as áreas, gerar conhecimento, ter criatividade, resolver problemas, trazer ganhos, ter ciência de implementação, tudo que pode contribuir. Eu acho que as situações vão ficar sempre melhores e piores. A gente tem que procurar alternativas, financiamento externo, financiamento com indústria, financiamento com ministério. A gente tem sempre que procurar o que for possível, mas para o aluno a gente tem que tentar dar as melhores condições possíveis. Da mesma forma que nós estávamos dizendo agora há pouco de docente, que eu gostaria de ter menos burocracia, eu acho que são essas coisas. Então, por exemplo, no meu laboratório eu gastei os primeiros praticamente 2 meses do meu tempo de pesquisa organizando o fluxo do laboratório. Então, meu laboratório tem um Wikipedia interno, cada aluno que começa, então o primeiro aluno que foi fazer, submetendo o CEP, foi comigo do lado, a gente colocou tudo isso no Wikipedia interno, está lá, print screen, quais são os documentos. O próximo vem, edita, o que mudou, coloca, então tem... E agora, com 2 anos e meio, já tem para artigo, reconsideração da FAPESP, relatório, banca, tudo isso, porque ele não precisa de mim, ele pode entrar lá e resolver sozinho, ponto de contato, labbook. Eu acho que nós temos que fazer, é uma moçada extremamente dinâmica, inteligente, querendo focar no que importa. É isso que a gente tem que fazer, focar no que importa, conhecimento e pesquisa. Bom, as dificuldades, né, elas são cíclicas, né, não vão ser permanentes, né, assim a gente espera, né, a gente não está vivendo um bom momento, mas acho que daqui a 2 anos as coisas vão estar diferentes, né. E eu sempre tento passar um pouco do meu entusiasmo, eu sempre me entusiasmei muito, me diverti muito fazendo pesquisa, né, então isso que eu tento passar para as pessoas e motivar elas para que elas também se interessem, né, apesar de todas as dificuldades, é possível você se entusiasmar e se divertir no laboratório, né? Eu sempre fiquei muito fascinado, né, em observar, fazer um experimento e observar um determinado efeito. Então isso sempre me entusiasmou muito. E sempre quando eu vou conversar com algum aluno que está interessado em fazer a pós-graduação, né, eu tento destacar, né, essas possibilidades, as oportunidades que a pós-graduação nos oferece, né, de interagir com diferentes grupos, ter essa liberdade de pensamento, poder participar de eventos científicos para você apresentar as suas ideias e ter o contato com as pessoas que trabalham com aquilo que você pode vir a trabalhar, né? Aqui a gente tem uma estrutura muito boa e sempre está em contato com pessoas do exterior, né? Então a gente acaba tendo um centro de excelência muito grande, que você tem expert, né? Pessoas de relevância em diferentes áreas, né? Então você está num ambiente muito rico, né? E é sempre gostei muito de observar fotos do campus, né? E você vê o prédio central, né? A área básica e sempre ao fundo o HC, né? Ou a foto de cima, o prédio da área básica e da pesquisa clínica, né? Que mostra essa possibilidade de interação e colaboração entre essas 2 áreas, né? Fazer uma pesquisa translacional. Então eu tento trazer um pouco, né, do meu entusiasmo e das possibilidades que esses alunos poderiam encontrar vindo para a Faculdade de Medicina, né, para fazer uma pós-graduação aqui, o que eles poderiam encontrar, né, o que é possível de ser feito aqui, né, que aqui, claro que a gente talvez não esteja no nível de alguns lugares no exterior, né, mas a gente consegue fazer muita coisa boa e não necessariamente a gente precisa ir para fora para aprender uma determinada técnica, né, conversando, né, e a gente sabe que existem pessoas que fazem as técnicas que nós gostaríamos de aprender no exterior, elas estão aqui próximas da gente, é só buscar essa interação, essa cooperação, né? Então acho que é mais nesse sentido que eu tento entusiasmá-los também, da mesma forma que eu sou um pouco entusiasmado, né? Ou até demais, né, com o que eu faço. Eu acho que, se eu puder complementar, eu acho que tem uma questão, acho que o futuro da pós-graduação para mim passa por várias questões, mas uma das principais é mito. A gente precisa resolver a questão de que as pessoas acham que pós-graduação é para quem vai seguir carreira acadêmica. A gente tem que resolver tanto internamente quanto para mostrar para o pessoal que não é isso.
A pós-graduação é um crescimento profissional muito grande. Eu tenho alunos que me procuraram porque eles não querem seguir carreira acadêmica, eles querem ter startup, mas eles querem fazer a pós-graduação para se prepararem para isso, para desenvolverem as ferramentas. Eu acho que essa é o que nós vamos precisar para as pessoas. A academia vai ter cada vez menos gente, isso é uma questão que não vai mudar, isso é uma questão de onda. E eu acho que o nosso papel na pós-graduação passa por isso, por formar pessoas. Nós estamos numa localização estratégica na área de conhecimento para fazer esse próximo passo. Então, a pós-graduação vai ter que começar a desenvolver suas próprias ferramentas de fazer esse tipo de discussão com os seus alunos. Quais são os próximos passos na sua vida? Como é que você aplica para um cliente? Como é que você abre uma startup? Como é que você procura emprego? Como faz um mock interview para se você for procurar emprego numa entrevista? São coisas que eu tento fazer no laboratório, faço isso muito com os residentes, porque se aplica muito nos últimos anos, a gente faz essa questão. Mas eu acho que a pós-graduação vai passar um pouco disso. Acho que tem começado com mestrado profissional, alguma coisa nisso, mas eu acho que nós vamos ter que avançar essa parte. É um desafio, né? O mundo, a gente está vivendo um processo muito dinâmico, as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Né? E, de fato, nós não estamos formando pessoas apenas para continuarem na área acadêmica, né? Acho que existem outras possibilidades, as pessoas buscam, de fato, a pós-graduação também não pensando apenas em seguir uma carreira acadêmica, né? Mas para uma área, para uma indústria privada, para atuar ou na atividade de pesquisa ou montar uma sua empresa, né? Com base tecnológica, por exemplo. Então a gente tem que se adaptar a isso também, né? E fazer com que a pós-graduação possa receber essas pessoas e tem um mosquito, possa fornecer, né, atender essas pessoas e fornecer uma formação de qualidade, que elas possam levar esses conhecimentos para as atividades que elas queiram exercer no futuro, né? E eu acho que não só assim, a pós-graduação ela é parte disso, né, mas eu acho que as próprias agências de fomento, né, elas precisam mudar a forma que elas avaliam as propostas que elas recebem, né? Por exemplo, para um aluno passar de um mestrado para o doutorado e quer pegar submeter uma bolsa para a PESP e ter um sucesso na aplicação, né, o currículo vai ser considerado e geralmente a publicação durante o mestrado também vai ser considerada, né? Vai ser um peso importante para que essa bolsa seja aprovada, né? Mas será que aquela pessoa ela está interessada de fato em produzir o artigo científico ou quer trazer gerar um conhecimento com aplicação, talvez não na academia, mas numa forma talvez mais aplicada, né, numa indústria ou um conhecimento mais prático, né? Então acho que é importante que a pós-graduação ela seja preparada, né, para essas pessoas com interesses que não seja exclusivamente em seguir uma carreira acadêmica, mas as agências de fomento, né, que fomentam a pós-graduação, né, também precisam se preparar, né, e talvez até auxiliar a pós-graduação nesse sentido, né? Acho que a questão do meio, a gente tem que lembrar que o nosso principal meio é o aluno. Voltando à questão dos referinos, se a gente formar cérebros, o resto vai ser sozinho. Então, a pós-graduação precisa realmente estar focada no meio, que o aluno vai sair, que aquilo fez sentido para a vida profissional dele. O que ele vai fazer, esse é um problema que não nos compete tão diretamente, mas sim formar esse aluno, cérebro, meio, que vai acabar tendo impacto em o que ele achar que deve ter impacto, né? Um grande mérito da pós-graduação e da pesquisa. Embora a gente viva num mundo que tenha um sentimento anti-pesquisa, isso é meio superficial, a gente fica meio perdido com essa parte, mas no fundo as empresas investem cada vez mais em pesquisa, cada vez mais tem interesse nesse profissional, cada vez mais quer que o seu profissional tenha pós-graduação, tenha uma mentalidade de pesquisador. Uma das melhores discussões que eu tive de pesquisa clínica em oncologia foi na indústria, não foi no NIH, não foi na Universidade de São Paulo, foi na indústria, pesquisadores básicos contratados para desenhar pipelines de desenvolvimento de droga e aplicação clínica. Esse é o nosso... Então, nós temos que preparar a instituição, a pós-graduação, a pesquisa, o ensino para essa nova realidade. É competitiva.